Você sabia que, a cada 4 pessoas que compram um SUV, 3 se arrependem da escolha em menos de 2 anos? Parece inacreditável, mas é a realidade de muitos motoristas. Imagine investir centenas de milhares de reais em um carro que aparenta ser perfeito e, pouco tempo depois, encarar gastos absurdos com manutenção, um consumo de combustível que parece beber gasolina como se fosse água e um valor de revenda que despenca sem dó. Eu mesmo já passei por essa situação frustrante. Mas o que mais me surpreendeu foi um levantamento feito pela Consumer Reports, que avaliou mais de 100 SUVs disponíveis no mercado. Sabe quantos realmente atenderam aos padrões mais rígidos de confiabilidade? Apenas 7. E, pasme, um deles custa tão pouco para manter que o valor gasto por ano é menor do que o preço de uma simples troca de óleo. Isso pode representar uma economia de milhares de reais no seu bolso. Vem comigo que eu vou te mostrar quais são os 7 SUVs que você nunca vai se arrepender de ter comprado. Abrindo nossa lista com um nome que pode surpreender muita gente, temos o Lexus RX, um SUV que mudou completamente a forma como enxergamos o segmento de luxo. Até pouco tempo atrás, sempre que alguém falava em utilitário esportivo premium, o que vinha à mente era dor de cabeça, sensores sensíveis demais, alertas misteriosos no painel e contas de manutenção que pareciam o valor do aluguel de um apartamento. Mas o RX veio para quebrar esse estigma e mostrar que luxo também pode ser sinônimo de confiabilidade. Durante mais de 10 anos consecutivos, esse modelo ocupou o topo do ranking de confiabilidade da Consumer Reports, conquistando notas acima de 85 pontos de um total de 100, um feito raro até entre as marcas mais renomadas. Sob o capô do RX 350, encontramos o famoso motor V6 aspirado, conhecido pela suavidade no funcionamento, baixo ruído e, principalmente, pela manutenção simples e barata. Nada de turbinas complexas ou trocas frequentes de correia dentada. E se a preocupação é a economia de combustível, a versão híbrida impressiona com um consumo médio de pouco mais de 7 litros a cada 100 km, um índice que poucos SUVs de luxo conseguem alcançar. Outro ponto que coloca o RX em um patamar especial é sua resistência a falhas após o fim da garantia, algo comum em outros modelos premium. Muitos exemplares desse SUV já ultrapassaram 320 mil quilômetros rodados com o conjunto mecânico original, provando que ele não foi feito apenas para chamar atenção na vitrine, mas para durar de verdade. E quando chega a hora da revenda, o RX mantém cerca de 55% do valor pago, superando a média do segmento, que gira em torno de 45%. Essa diferença pode significar uma boa quantia de reais a mais no seu bolso quando decidir trocar de carro. Portanto, se você busca sofisticação, conforto digno de um tapete voador e tecnologia de ponta, mas sem abrir espaço para surpresas desagradáveis na oficina, o Lexus RX é a escolha inteligente do mercado de luxo, um investimento de longo prazo que vai te fazer sorrir toda vez que girar a chave. Seguindo a lista, temos um verdadeiro guerreiro silencioso que impressiona pelo que entrega, o Subaru Forester. Admito que, à primeira vista, eu não esperava grandes surpresas desse SUV. Ele não chama tanta atenção pelo visual e não é do tipo ostentação. Mas depois de analisar seus números e ver como se comporta na prática, mudei completamente de ideia. A Consumer Reports avaliou o modelo com incríveis 86 pontos de um total de 100 em confiabilidade, colocando o Forester entre os melhores SUVs compactos disponíveis hoje. O que realmente surpreende é o pacote que você leva sem gastar nada a mais. Todas as versões do Forester vendidas no Brasil já saem de fábrica com a tração integral da Subaru, reconhecida mundialmente. E não é aquele tipo de tração apenas para propaganda. Esse sistema encara chuva intensa, estradas de terra irregulares, lama e até trechos com neve sem perder desempenho, superando, em alguns casos, SUVs que custam centenas de milhares de reais a mais. E o melhor, essa capacidade não significa gastar rios de combustível. O Forester registra um consumo médio em torno de 9 litros a cada 100 km na cidade e cerca de 7 litros em rodovias, números dignos de um sedã compacto, algo raro em utilitários com tração integral. Outro destaque é a segurança. A Subaru equipa a maior parte das versões com o sistema iSIGT, um conjunto de tecnologias que inclui piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa e frenagem automática de emergência. Em outras marcas, esses recursos costumam estar disponíveis apenas em versões topo de linha, com preços bem mais altos. No Forester, tudo isso já vem de série, o que pode até ajudar a reduzir o valor do seguro.
Somando alta confiabilidade, consumo econômico, tração integral de verdade e recursos avançados de segurança, esse SUV não é apenas uma boa compra, mas um investimento inteligente, capaz de superar os 320 mil quilômetros com apenas a manutenção básica feita em dia. Chegando agora a um verdadeiro destaque, silencioso, do segmento de SUVs compactos, o Mazda CX-5 se apresenta como uma opção que surpreende pela combinação rara de desempenho, economia e durabilidade. Ao longo dos anos, já dirigi inúmeros utilitários que prometiam unir potência e confiabilidade, mas a maioria não cumpria a promessa quando o odômetro passava dos 100 mil quilômetros. Foi justamente aí que o CX-5 me ganhou, mostrando que é possível ter prazer ao volante sem abrir mão de um carro que dura e não pesa no bolso. Falando de desempenho, a versão turboalimentada entrega nada menos que 256 cavalos de potência, suficiente para deixar para trás muitos SUVs esportivos que custam centenas de milhares de reais a mais. E mesmo com toda essa força, o consumo surpreende, cerca de 7,6 litros a cada 100 km em rodovias, um equilíbrio raro entre potência e eficiência que poucos modelos conseguem entregar. Para quem roda muito, isso se traduz em uma economia significativa a longo prazo, especialmente com o preço dos combustíveis no Brasil variando tanto. E não é só no consumo que o CX-5 mostra vantagem. De acordo com a Consumer Reports, o gasto médio anual com manutenção desse SUV fica em torno de R$10 mil, aproximadamente R$5 mil a menos do que a média da categoria. Em 5 anos, são cerca de R$25 mil economizados apenas com revisões de rotina. Quanto à confiabilidade, especialistas e mecânicos confirmam que o modelo é capaz de ultrapassar os 320 mil quilômetros exigindo apenas cuidados básicos, um verdadeiro exemplo de longevidade. Se você busca um utilitário que não te force a escolher entre diversão ao dirigir e praticidade, o Mazda CX-5 é a escolha inteligente. Entrega potência de sobra, consumo eficiente e robustez de longo prazo, sem dramas e sem te deixar na mão. Chegando à nossa próxima escolha, temos um verdadeiro gigante discreto, o Honda Passport. Depois de já ter tido SUVs turboalimentados, posso dizer por experiência própria que os custos de manutenção costumam disparar com o tempo, especialmente após longas quilometragens. É por isso que o Passport rapidamente chamou minha atenção, pois oferece a robustez e a confiabilidade que muitos motoristas buscam, sem surpresas desagradáveis no pós-compra. Equipado com um motor V6 de 280 cavalos de potência, o Passport entrega força e suavidade ao mesmo tempo, sem depender de sistemas turbo complexos que costumam dar dor de cabeça depois dos 100 mil quilômetros. Diferente de alguns concorrentes que exigem combustível premium e manutenções frequentes, esse V6 é simples, confiável e econômico para a categoria. Mesmo sendo um SUV de porte médio, consegue marcar cerca de 9,4 litros a cada 100 km em estradas, um consumo surpreendente para um veículo desse tamanho e potência, trazendo alívio para o bolso a longo prazo, ainda mais com a variação constante do preço dos combustíveis no Brasil. Por dentro, o Passport segue a mesma filosofia de durabilidade. Nada de telas frágeis ou sistemas eletrônicos cheios de complicação. O painel é intuitivo, os comandos são físicos e feitos para resistir ao uso diário por muitos anos. E quando falamos em longevidade, não é exagero. Dados de proprietários mostram que muitas unidades superam tranquilamente os 320 mil quilômetros apenas com manutenção básica, algo que nem alguns SUVs de luxo conseguem alcançar. Com a engenharia confiável da Honda, o motor V6 robusto e um interior pensado para a vida real, o Passport se destaca como uma das opções mais subestimadas do mercado. Se você procura um SUV de médio porte com alta durabilidade, baixa chance de dor de cabeça e capacidade para rodar muito sem custos exorbitantes, o Honda Passport é um candidato fortíssimo para estar na sua garagem. Agora vamos falar de um verdadeiro tesouro escondido no universo dos SUVs de luxo, o Acura RDX. Muita gente acaba deixando esse modelo de lado quando procura um utilitário premium, e sinceramente, esse é um erro que pode custar caro. Se a ideia é ter o conforto de um carro de luxo sem abrir mão da confiabilidade mecânica pela qual a Honda é famosa, o RDX merece toda a sua atenção. Debaixo do capô, ele traz um motor 2.0 turbo capaz de entregar 272 cavalos de potência, garantindo sobra de força para ultrapassagens rápidas, viagens carregadas ou até mesmo situações do dia a dia em que você precisa de agilidade.
Mesmo com essa potência, o consumo impressiona, marcando em média 8,4 litros a cada 100 km em estradas, um número bem competitivo para um SUV desse porte e nível de desempenho. E o que mais chama a atenção é que tudo isso vem acompanhado de um pacote de equipamentos completos: bancos em couro de alta qualidade, teto solar panorâmico e um conjunto avançado de assistentes de segurança da Acura, tudo de série, sem precisar gastar uma fortuna em pacotes opcionais como acontece em marcas alemãs concorrentes. A confiabilidade é outro ponto forte. O RDX aparece ano após ano com ótimas notas em rankings de durabilidade e satisfação do proprietário, algo raro no segmento premium, onde muitos modelos começam a apresentar problemas caros assim que a garantia termina. Além disso, a desvalorização é bem menor que a média dos SUVs de luxo, já que a reputação da Honda em baixo custo de manutenção e mecânica resistente se reflete diretamente no preço de revenda. Proprietários relatam mais de 10 anos de uso tranquilo, com poucos reparos inesperados e sem sustos financeiros. Se você busca um SUV sofisticado, que entrega desempenho real, conforto de primeira e um valor de revenda acima da média, o Acura RDX é uma escolha inteligente que prova que luxo não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Agora vamos falar de um SUV que redefine o conceito de baixo custo de manutenção, o Honda CR-V. Sabe aquelas despesas anuais que parecem inevitáveis com qualquer carro? Pois bem, este modelo da Honda gasta, em média, o equivalente a pouco mais de R$ 250 por ano em manutenção. Isso mesmo, menos do que muitos gastam com café durante o mês inteiro. No começo, eu também achei difícil acreditar, mas os números comprovam que não é exagero. O segredo está na simplicidade do projeto. A Honda evitou sistemas complexos e peças problemáticas, optando por uma engenharia já testada e aprovada, com componentes fáceis de acessar e extremamente duráveis. Mecânicos relatam que não é raro ver um CR-V ultrapassar 320 mil quilômetros rodados ainda com muitas peças originais. E tudo isso sem aquele estresse comum em alguns SUVs, que vivem dando defeito eletrônico ou exigindo consertos caros por causa de sistemas turbo complicados. Aqui a regra é clara. Você liga o carro e ele funciona, dia após dia, sem dor de cabeça. Mas a verdadeira surpresa vem quando falamos de valorização. O Honda CR-V mantém entre 62% e 70% do valor inicial mesmo após 5 anos de uso, superando até alguns modelos famosos da Toyota no mercado brasileiro. Ou seja, além de gastar pouco para mantê-lo rodando, você ainda perde muito menos dinheiro quando chega a hora da troca. Se a sua meta é ter um SUV confiável, econômico e que não vai drenar a sua carteira com manutenção, o CR-V é uma escolha óbvia, um carro que prova que inteligência ao comprar um veículo pode render muito mais do que se imagina. E, para fechar nossa lista com chave de ouro, chegamos ao verdadeiro rei da revenda, o Toyota RAV4. Se você busca um SUV confiável, que conserve seu valor ao longo do tempo e não te deixe no vermelho com gastos de oficina, este modelo precisa estar no topo da sua lista. A maioria dos SUVs perde quase metade do preço em 5 anos, mas o RAV4 mantém cerca de 61% do valor original. Isso significa que um carro comprado por $28 mil ainda pode valer mais de 17 mil após esse período, um retorno real no bolso quando chegar a hora de trocar ou vender. Mas a retenção de valor não é o único trunfo deste SUV. O RAV4 é surpreendentemente econômico, alcançando médias de até 6,7 litros a cada 100 km rodados na estrada. Um consumo baixo que faz diferença no longo prazo, seja no uso diário, nas viagens de fim de semana ou no transporte de carga. Outro detalhe que poucos notam, mas que muda o jogo, é o uso da corrente de comando no lugar da tradicional correia dentada. Enquanto a correia precisa ser trocada a cada 145 mil quilômetros, gerando custos altos, a corrente foi feita para durar a vida útil do carro, evitando um gasto pesado no futuro. A confiabilidade também é um ponto forte. Dados da Consumer Reports mostram que muitos RAV4 ultrapassam 320 mil quilômetros sem dores de cabeça graves, com manutenção simples e barata. Quando somamos economia de combustível, baixo custo de reparo, alta durabilidade e valorização na revenda, fica claro que o RAV4 tem um dos melhores custos totais de propriedade entre os SUVs atuais. A lição que fica é que o carro mais inteligente para se ter não é necessariamente o mais chamativo, mas sim aquele que equilibra preço, economia e confiabilidade. Se este vídeo te ajudou a enxergar melhor suas próximas escolhas, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também quer fugir de ciladas e fazer um bom negócio na hora de comprar um SUV.